Seja bem-vindo a mais um programa Vamos Morar na Europa? Na semana passada falamos sobre a história da pena, sobre a possibilidade de uma legislação europeia única na esfera penal. Citamos os principais crimes do Código Penal português, suas penas e a sua correspondência com as penas no Código Penal brasileiro. Comentamos que pesquisas recentes não encontraram correspondência entre a imigração e o aumento da criminalidade na Europa. Continuando falando sobre os aspectos de alguns dos códigos na esfera penal na Europa, vamos abordar hoje sobre pena de morte na Europa, prisão perpétua na Europa e penas de brasileiros na Europa. Eu sou Gelson Oliveira, brasileiro, advogado e criei o canal Vamos Morar na Europa? Para começar, informo que Portugal busca fugitivos brasileiros que se escondem no país. O Serviço de Segurança de Portugal aperta o cerco contra condenados pela Justiça do Brasil que se escondem em território luso. Os crimes praticados vão desde estupro de criança a tráfico de drogas e de órgãos. As autoridades portuguesas determinaram tolerância zero com os fugitivos. Portugal vende a imagem de que é o sexto país mais seguro do mundo e boa parte de sua economia gira em torno do turismo. Por isso, o sistema de segurança de Portugal entrou em alerta total. São cada vez mais evidentes os sinais de que brasileiros condenados no Brasil e fugitivos da justiça estão se escondendo em seu território e que integrantes do primeiro comando da capital já teriam montado bases no outro lado do Atlântico. Apenas entre a segunda quinzena de dezembro de 2022 e a primeira semana de janeiro deste ano, 4 criminosos, todos procurados pela Interpol, a Polícia Internacional, foram detidos em operações conjuntas entre a Polícia Judiciária e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Portugal sabe que qualquer sinal de insegurança pode afastar visitantes e derrubar as receitas com turismo, que têm sido fundamentais para evitar a recessão em momento de crise mundial em virtude da guerra entre Rússia e Ucrânia. O certo é que Portugal corre para combater a criminalidade que voltou a crescer, segundo a estatística da própria Justiça, depois do tombo visto em 2002, auge da pandemia. Os números de 2022 ainda não estão fechados, mas quem vive nos grandes centros urbanos admitem que a sensação de insegurança aumentou bastante. Falando sobre o sistema prisional da Europa, que está estruturado em 3 tipos de prisões: flagrante, aquela realizada logo após o crime; a provisória, aquela realizada antes da sentença; e o cumprimento da sentença, que nós iremos discutir, comentar sobre a prisão perpétua, a prisão de morte, mais detalhadamente. Antes disso, eu gostaria de informar que o melhor sistema penitenciário do mundo é o da Noruega. Os presídios lá, hotéis de 5 estrelas, como dizem meus colegas lá da Europa. Os 5 piores presídios do mundo estão na Rússia,
um em Nova York, nos Estados Unidos, outro em São Francisco, nos Estados Unidos, outra na Tailândia e o quinto na Turquia. Diz que são verdadeiros infernos. Como dito anteriormente, o cumprimento da pena na Europa pode ser através da prisão perpétua, também conhecida como encarceramento vitalício, encarceramento de vida ou simplesmente vida. É uma sentença de prisão por um crime sobre o qual as pessoas condenadas devem permanecer na prisão, sejam pelo resto de sua vida natural ou até o livramento condicional. Essa questão do livramento condicional nós iremos ver mais detalhada na frente. Crimes pelos quais, em alguns países, uma pessoa pode receber uma sentença de prisão perpétua: tentativa de assassinato, conspiração para cometer assassinato, blasfêmia, estupro, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, casos graves de fraude, casos graves de crimes financeiros, crimes agravados na lei inglesa e casos agravados de incêndio criminosos, sequestro, arrombamento ou roubo que resultam em morte ou danos corporais graves, pirataria, sequestro de aeronaves e, em certos casos, genocídio, limpeza étnica, crimes contra a humanidade, certos crimes de guerra ou quaisquer crimes no caso da lei dos 3 erros, que é quando alguém comete 3 crimes. A prisão perpétua, como prazo máximo, também pode ser imposta em caso de países com infrações de trânsitos que causam a morte. A sentença de prisão perpétua não existe em todos os países, e Portugal foi o primeiro a abolir a prisão perpétua em 1884. Existem apenas 2 países na União Europeia sem prisão perpétua: Portugal e Croácia. Nos restantes 25 países, existem de fato a figura da prisão perpétua, ainda com modalidades diferenciadas, desde logo porque prevê a liberdade condicional. Depois de um certo período mínimo de pena, o condenado ele tem direito a uma revisão. São eles: na Alemanha, depois de 15 anos, a pessoa tem direito. Na Áustria, 15 anos. Na Bélgica, 15. Chipre, 12. Dinamarca, 12. Eslovênia, 25. Espanha, 25. Estônia, 30. Finlândia, 12. França, 18. Grécia, 19. Irlanda, 12. Itália, 26. Então, são casos que a pessoa é condenada à prisão perpétua, mas existe a possibilidade de um livramento condicional. Depois existem os países que têm tanto a prisão perpétua, tal como conhecemos, ou seja, sem possibilidade de liberdade condicionais. São eles a Bélgica, a Eslováquia, a Hungria, a Lituânia, a Malta, Países Baixos e Romênia. Se há uma maioria de países que prevê a prisão perpétua, também é verdade que grande parte desses países prevê a revisão da pena depois de decorridos determinados períodos de tempo. Ou seja, todo condenado à prisão perpétua na Europa tem seu processo revisto de tempos em tempos. Se olhar apenas para os países dentro dos 27 que não abrem a hipótese de liberdade condicional a quem é condenado à prisão perpétua, esse número desce para 7 países. Na Europa, os últimos países em que a lei prevê expressamente pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional são a Inglaterra e os países de Gales, que é formado por Reino Unido, Holanda, Eslováquia, Bulgária, Itália, Hungria e República da Irlanda. O Papa Francisco propôs a evolução da pena capital e prisão perpétua em uma reunião com representantes da Associação Internacional de Direito Penal. Ele também afirmou que a prisão perpétua
recentemente removida do Código Penal do Vaticano, é apenas uma variação da pena de morte. Como parte de seu compromisso com a defesa dos direitos humanos, a União Europeia é o otorgante da luta contra a pena de morte em todo o mundo. Todos os países da União Europeia aboliram a pena de morte, em conformidade com a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Na Europa, apenas a Bielorrússia, a República Popular de Donetsk e a República Popular de Luhansk continuam a aplicar ativamente a pena de morte. Contudo, países como a França já teve pena de morte e utilizava a guilhotina para cumprir a pena capital, e alguns condenados foram executados por pilotão de fuzilamento. E a guilhotina foi usada pela última vez no país em 1977. O Reino Unido eliminou a pena de morte em 1º de 10 de 98, apesar de muito pouco aplicada neste século. As últimas duas execuções foram em 1964. A pena de morte ainda estava prevista em duas situações: a de auto-traição e a pirataria com violência. A Constituição Espanhola de 1978 proíbe a pena de morte para qualquer tipo de crime cometido no país. O fim da pena de morte na República Democrática Alemã foi há 20 anos e fez parte da reaproximação com a Alemanha Ocidental. Parentes das vítimas da pena de morte só ficaram sabendo após a reunificação alemã. Em Portugal, a pena de morte é um ato proibido e ilegal, segundo o artigo 24, a linha 2 da Constituição Portuguesa de 1976. O empalhamento era a forma mais cruel de aplicação da pena de morte. Durante a Idade Média, inimigos tinham seus corpos atravessados por enormes estacas. Normalmente o processo começava pelo ânus e seguia até a boca. O peso do corpo fazia com que a lança fosse perfurando os órgãos de uma maneira lenta e agonizante, até que, depois de penetrar por todo o dorso, rasgava sua saída através do ombro, pescoço ou garganta. E o mais assustador, a vítima poderia levar até 8 dias para morrer. Prisão de brasileiros na Europa. Eu trabalho com direito penal brasileiro há mais de 10 anos e conheço boa parte dos presídios brasileiros e suas deficiências. Agora, conhecendo os presídios da Europa, vejo a realidade de cada sistema e percebo que as necessidades são totalmente diferentes. Contudo, para o brasileiro preso na Europa, o sistema é bem pior, pois além do frio, da violência, do calor, da violência física, psicológica, da fome, doença, depressão e até mesmo suicídio fazem parte do dia a dia dos problemas vividos por detentos brasileiros. Mas para parte considerável dos brasileiros que estão presos no exterior, o martírio relatado a famílias e advogados inclui a barreira da língua, o isolamento e as condições de imigrante. Dados do Itamaraty mostram que, em 2020, última atualização, havia 3.138 brasileiros que cumpriam pena ou aguardavam julgamento em 84 países do mundo. Segundo o levantamento obtido pelo jornal o Globo, por meio da Lei de Acesso à Informação, do total de presos em 2020, 67% eram homens e 88% tinham mais de 18 anos. Segundo o Itamaraty, a Europa concentrava 40% dos brasileiros detidos, com 1.258 pessoas, ou 40% do total. Portugal
à frente, com 319 brasileiros. Em segundo lugar, nós tínhamos a América do Sul com 32, a América do Norte com 12 e a Ásia com 8. A maior parte do crime é por narcotráfico e porte de droga, com um total de 748 pessoas, mais que o triplo dos crimes de homicídio, 219, que estão na segunda posição. Os demais ilícitos relatados são furto ou roubo, prostituição, estupro e outros crimes sexuais, agressões e fraudes, entre outros. E, conforme especialistas em direito internacional com quem conversei, todos confirmaram que a maioria das pessoas para as quais prestam assistência jurídica estão detidas por tráfico de drogas em diferentes países da Europa, nações extremamente complexas no trato com estrangeiros que cometem crimes. Há um volume muito grande de pessoas na Turquia e em outros países do Oriente Médio, como Dubai, e do Extremo Oriente, como Tailândia e China. Algumas dessas pessoas chegam a ter pena de morte por tráfico internacional de drogas, afirmaram eles. Eles destacam ainda que muitas pessoas saem do seu país em busca de uma vida melhor e se perdem em ofertas oferecidas pelo crime organizado e acabam presos na Europa. A grande dificuldade que as famílias têm em saber que há um ente detido pela imigração ou preso é entender que existem consequências reais por violar as leis locais. O que a gente ouve muito é palavra dos especialistas de um grande escritório jurídico com sede em Lisboa, com quem eu conversei. Eu não sou criminoso, foi minha primeira vez. Fiz porque precisei. E lembram que o preço a pagar é muito alto, como as custas de representação legal, por exemplo. Então, tenham muito cuidado quando for embarcar para a Europa. Tenham um cuidado muito especial com a sua bagagem. Nunca leve uma mala ou bolsa de um desconhecido. Nunca mesmo. Nunca deixe alguém desconhecido mexer em sua bagagem. Arrume você a sua bagagem. Lembro que em uma viagem para Porto Seguro, agentes da Polícia Federal me pararam e perguntaram o que eu levava em minha bagagem. Disseram que o sistema tinha me selecionado porque eu estava muito tempo no aeroporto esperando embarque. Citei o que tinha dentro da minha mala e eles perguntaram se eu gostaria de abrir a mala ali mesmo ou no reservado. Eu disse que poderia ser ali mesmo. Ao abrir, eles perguntaram quem tinha arrumado minha mala. E eu respondi que eu tinha arrumado. Confesso que mesmo militando nesta área há muitos anos, fiquei nervoso. Então eles agradeceram a minha colaboração e me liberaram. Outro conselho: nunca aceite mala de cortesia ou presente para colocar sua bagagem. Isso acontece muito em hotéis, onde as organizações criminosas ficam monitorando as possíveis vítimas e oferecem o equipamento como cortesia ou brinde. Nunca aceite. Nunca aceite levar nada em seu corpo ou seu bolso. Nunca beba nada oferecido por desconhecido. Sempre que despachar sua bagagem, tire fotos ou filme as malas com os respectivos lacres. É uma segurança. Tem empresas, tem pessoas, que já indicam até colocar um chip. Outro ponto: nunca ajude uma pessoa levando sua mala, sacola, criança, pessoas em cadeiras de rodas ou com alguma deficiência. Lembre que a companhia aérea tem funcionários para realizar esse trabalho. Não é a hora de você ser um bom samaritano. Outro conselho: chegando em seu destino, se sair para curtir, cuidado com seu copo. Duvido que você nunca tenha ouvido uma história sobre o famoso Boa Noite Cinderela. Eu sempre tenho
a sensação de segurança andando por todos os países da Europa por onde eu já passei. O que estou chamando a sua atenção não é para ter cuidado com o seu celular, sua bolsa, sua carteira, não. Mesmo sabendo o que devemos ter, estou chamando sua atenção para ficar alerta. Nós temos um papel importante em garantir nossa segurança. E existe sempre alguém olhando. Faça a sua parte para que não seja o escolhido para ser uma vítima. Vamos ficando por aqui e te desejo uma semana abençoada. O clima está tão pesado que eu até fiquei com receio de fazer a pergunta final. Mas vamos morar na Europa?